Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, ele é sempre bom, queridos. Apesar de nós, ele não depende de você, não depende de mim para ser bom. Não é um amor condicional, é um amor incondicional. A gente precisa aprender a relacionar com um Pai que é Deus, não diretamente com Deus. Ele é Deus em poder, mas Ele é Pai em amor. Dá para você entender isso? E a nossa relação não é com Deus de poder. Nós somos filhos de um Pai de amor, que usa o seu poder como Deus. Você consegue entender essa diferença? Eu vou repetir, querido. Quando você creu em Jesus, quando eu criei em Jesus, João capítulo 1, versículo 12, fala que eu e você nos tornamos filhos de um Pai. Então a nossa relação, a relação da criatura de Deus, ser humano sem Cristo, é com Deus de poder. Mas a minha relação e a sua relação não é com Deus de poder. A nossa relação é com o Pai de amor. Então, esse Deus de poder, ele se esvaziou do seu poder, veio a essa terra, se fez carne, habitou entre nós na forma de filho e morreu naquela cruz para nos salvar, nos reconciliar com o Pai e formar uma família. Então eu e você, nós temos uma relação não com um Deus de poder. Nós temos uma relação com um Pai de amor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso muda tudo. Infelizmente, querido, a maioria das pessoas cristãs, elas se relacionam muito mais com um Deus de poder do que com um Pai de amor. A religião fez isso com a gente. Fez com que muitas pessoas se relacionassem muito mais com Deus de poder. E quando você tem esse entendimento que a sua relação é com Deus de poder, você está sempre baseando a sua fé naquilo que você faz. Então você baseia se Deus vai te responder mediante aquilo que você faz. Então Deus passa a ser um Deus de depois. Um Deus de reação. Parece que o que eu estou falando aqui é muito bobo. Mas se você entender, você vai perceber que essa é a grande chave da sua vida. Em toda a sua vida cristã, você precisa ter esse entendimento. Se você não tiver esse entendimento, você vai viver a religião e não a relação. Bom dia, Jana. Bom dia, Joseph Maia. Bom dia, Da Garciamo. Bom dia, Wesley. Bom dia, Meire. Que alegria ter vocês aqui, tá, gente? Então, qual é o nosso entendimento? Nós fazemos parte de uma família, de um corpo. Nós fazemos parte de uma mesa e que nós, nessa mesa, somos filhos de um pai que tem uma grande família. E eu e você somos irmãos, filhos desse mesmo pai. Bom dia, Wagner, que alegria tê-lo aqui. Nós somos filhos de um mesmo pai, participamos de uma mesma mesa. Somos uma única família. Por quê? Porque Deus decidiu ser pai. O Deus da velha aliança, ele era Deus de poder, mas o Deus da nova aliança, ele é Pai de amor. Então não relacione com Deus de poder. Bom dia, Márcia Bail, que alegria vê-la aqui. Bom dia, Mateusão. José, bom dia. Lá diretamente de Moçambique. Olha só, gente. Nunca relacione com Deus de poder. Infelizmente a religião fez isso, apresentou a nós um Deus de poder. Sim, ele é todo poderoso. Mas nós vivemos o tempo onde esse Deus de poder se fez gente.
para formar uma família. E quando você crê no Filho de Deus, você crê naquele que veio para reconstituir uma família. Você crê naquele que justifica o homem para ser filho do mesmo Pai. Você crê naquele que reconcilia a criatura com o Pai e essa criatura então passa a ser filho. Então, querido, nunca relacione mais com Deus de poder, mas relacione com o Pai de amor. Que Ele é tão amoroso, tão bom, que quando vê você numa situação onde você é impotente, escute isso, escute. Ele usa o poder dele e resolve. Porque Ele ama o filho dele, Ele ama a filha, Ele ama os filhos. Você lembra do Incrível Hulk? O Incrível Hulk, homem, sem ser transformado, é o pai de amor. Mas quando ele está numa situação adversa, onde o pai de amor não resolve, ele se transforma no Incrível Hulk, no Deus de poder. É claro que está intrínseco no pai de amor, o Deus de poder. Mas eu estou falando da utilização do poder. Então, como que funciona? Você vive a sua vida, tem as suas demandas, as suas necessidades. Aquilo que é para você resolver, Ele já deu a você autoridade e poder para resolver. As causas que você não está conseguindo resolver, ou até mesmo não usando a sua autoridade por algum motivo, não está conseguindo resolver o problema, esse Pai de amor, Ele te ama tanto que Ele se transforma no Incrível Hulk. É só para entendimento. Então Ele faz o quê? Ele usa agora a força, o poder dele. Bom dia, Letícia. Que alegria tê-la aqui. Então Ele usa agora, bom dia, Mônica. Bom dia, pessoal da barbearia aí também. Brendola, que alegria tê-la aqui. Então vamos lá. Então Ele usa o Incrível Hulk, Ele usa o poder dele para manifestar o amor. Ah, gente, quando você entende isso. Então para de relacionar com Deus de poder. A religião, infelizmente, fez isso com muita gente. E aí, quando a gente relaciona com Deus de poder, a gente está sempre buscando na nossa alma, nem é uma relação de espírito, é de alma, se nós merecemos. Porque o Deus de poder é o Deus da velha aliança, é o Deus que tinha misericórdia de quem Ele queria ter misericórdia, é o Deus do condicional. Se o meu povo fizer, eu faço. Se obedecer, eu abençoo. Esse é o Deus de poder. Agora, o Pai de amor, não. O Pai de amor, independente do seu comportamento, é claro que o pecado não faz bem, a desobediência não faz bem, mas o Pai de amor, independente do seu comportamento, você é filho e Ele é pai. Então nunca mais vai entrar incredulidade no seu coração quando você entender que a sua relação é com um Pai de amor e não com um Deus de poder. É um Pai de amor que sempre vai utilizar o poder dele para operar em áreas da sua vida. Tem o He-Man também, lembra do He-Man? O Adam, quando ele transformava em He-Man, e aí ele atraiu o poder de Grayskull, pelos poderes de Grayskull. Então havia uma transformação para manifestar o poder ali. Então, claro que isso já está tudo dentro do Pai de amor. Mas, querido, entenda, o Pai de amor é poderoso. Mas o Deus de poder nem sempre é Pai. Ele só é pai, primeiro, daquele que recebe o seu filho. Segundo, ele só se manifesta como pai na vida daquele que recebeu o filho e crê. O que tem hoje? Tem gente que creu em Jesus, recebeu Jesus como Salvador, se tornou filho, mas não se comporta como filho. Não crê como filho. Então ele fica tendo uma relação muito mais religiosa com Deus, como um Deus de poder, do que com um Pai de amor. E por isso que ele sofre, crente, filho de Deus.
Paulo vai dizer aos Romanos que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, no capítulo 8 ele diz isso, que eu e você somos o quê? Filhos. Filhos de Deus. Então, presta atenção. Nada, absolutamente nada tem o poder, preste atenção nisso aqui. Eu já fui quebrador de pedra na minha cidade, querido. Dores do Turvo. Na época eu tinha 8 anos de idade. Tem pouco tempo, gente. Tem pouco tempo. E quando eu quebrava pedra, eu me lembro bem dessa cena, que o grande segredo para você pegar uma pedra dura e quebrar essa pedra é você bater a marreta várias vezes no mesmo lugar. Se a pedra está dura, eu bato num lugar, depois eu mudo de lugar, eu até quebro, mas é um pouco mais difícil. Eu preciso insistir com essa pedra no mesmo lugar que eu bati a primeira marretada. E aí vai mais rápido, ela é quebrada. Então, por isso que às vezes a gente repete algumas coisas aqui até quebrar essa pedra. Até você entender como funciona. Então Deus ele não te chama para uma relação com o poder dele. Deus te chama para uma relação com o amor dele. E como pai, ele ama os teus filhos e nada, absolutamente nada tem o poder de quebrar esse amor. Nada tem o poder de interromper esse amor. Nem o pecado. Nem o pecado. Não é o seu pecado, não é o meu pecado que interrompe o amor de Deus. Nisso não estou assim fazendo qualquer apologia ao pecado ou sequer defendendo o pecado. O pecado por si só ele é destrutivo. E ele destrói alguma coisa sim. Mas eu vou dizer aqui, ele não destrói o amor de Deus por você. Por quê? Porque o amor de Deus por você veio antes do pecado. Antes de você pecar, ele te amou. Você nem nasceu, nem tinha nascido, ele já tinha te amado, dando o filho dele naquela cruz. Então, o seu pecado, o meu pecado... Olá, pastor Cícero, bom dia tê-lo por aqui. Então, vamos lá. O seu pecado e o meu pecado não tem o poder de destruir o amor de Deus por você e por mim. Por quê? Porque ele não depende de nós para nos amar. Ele depende da cruz. E a cruz foi feita um bom trabalho, um sacrifício perfeito. Então, o amor de Deus por nós, ele é manifestado na cruz, independente de nós. Pastor, o que o pecado traz de mal, então? O pecado, ele não destrói o amor de um pai para com o seu filho. O pecado não interrompe esse amor. O pecado não diminui esse amor. O que o pecado faz, então? O pecado diminui a relação. O pecado atrapalha o relacionamento desse filho com esse pai. Por isso que nós não devemos pecar. Porque o pecado atrapalha a nossa intimidade, atrapalha essa relação. E quanto mais atrapalha essa relação, acaba atrapalhando o amor. Por quê? Porque Deus vai nos amar menos? Não, porque nós pensamos que Ele nos ama menos. Olá, Rose, que alegria tê-la aqui. Que alegria. Como é que tá essa dor do turvo aí? Saudade desse povo aí. Então vamos lá, gente. O pecado, o nosso pecado, ele não tem o poder, preste atenção nisso aqui. O nosso pecado não tem o poder de diminuir o amor de Deus por nós. Não. Ele nos ama incondicionalmente. Isto é, ele não estabeleceu nenhuma condição para nos amar, senão a única condição, que não foi a gente que tinha que cumprir, foi o Filho dele. Quando Jesus morre naquela cruz por nós, ele nos amou.
Por isso que João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus veio antes de nós. Quando Jesus morreu, você ainda nem era nascido, nem eu. E como é então que ele tem como referência o nosso comportamento para nos amar? Não, ele nos amou apesar de nós. Ele nos amou primeiro. Então, se ele nos amou primeiro, a gente nem existia e não era nada de bom que a gente fazia para ele nos amar, também não é nada de mal que a gente faça para ele nos desamar. Não tem essa palavra, mas é só para entendimento. Então, vamos lá ao contrário do amor. Para ele nos odiar. Então, nenhum comportamento nosso, seja bom ou mal, atrapalha o amor dele por nós. Ele nos ama. Ele ama você, ele me ama com o nosso cabeção, com as nossas falhas, com os nossos erros. Ele decidiu nos amar. Então, o nosso pecado, e eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, volto a dizer, e nem te orientando a pecar, mas o nosso pecado não atrapalha no amor de Deus, não interrompe o amor de Deus por nós. Onde é que o nosso pecado atrapalha, então? O que o pecado atrapalha? O pecado atrapalha a nossa relação com esse amor. Por quê? Porque nós, quando pecamos, nós nos autocondenamos. A nossa consciência pesa. Então, quando a nossa consciência pesa, a gente atrapalha a relação. Você não consegue orar da maneira que você orava antes. Você tem algumas dificuldades nessa relação. Quando você tem essa dificuldade nessa relação, você pensa que ele passou a te amar menos. E aí vem a crise, porque você, quando vai orar, por exemplo, você ora, mas pensando assim, será que Deus vai me dar mesmo? Poxa, eu falei tanto com ele. Então você começa com esse negócio de Deus, Deus, Deus. Então, querido, não se relacione com Deus. Não se relacione com Deus. A religião ensinou você a relacionar com Deus. Toda religião tem um Deus. Mas eu te dou um conselho. Ao invés de você se relacionar com Deus, relacione com um pai que é Deus. Um pai de uma grande família que eu e você somos irmãos. Olá, Daúde, que alegria tê-lo aqui. Olá, Demilson, que alegria tê-lo aqui também. Então, nós somos uma grande família dentre muitos irmãos, que tem uma mesa. E essa mesa, sabe essa mesa que você come em família, essa mesa grande que tem de tudo? Essa é a mesa do Pai. Desse Pai que é Deus, esse Pai que é todo poderoso, que quando ele vê você numa situação onde você é impotente, ele opera no poder dele. Sabe aquela criança que está passando por uma situação, às vezes de pegar alguma coisa pesada que não consegue pegar? Você lembra dessa cena? Eu lembro com o meu pai, quando eu ajudava o meu pai. Então, às vezes, ele tinha um peso que eu ia pegar e eu não aguentava. Aí o meu pai vinha e pegava para mim. Né? Então, a nossa relação é com um pai que ele tem todo o poder. Então, quando ele vê que você está numa situação onde você é tão pequeno diante dela, onde você não tem poder para resolver, seja até mesmo uma enfermidade, uma situação familiar, uma situação sentimental, a situação no seu casamento, qualquer situação adversa, financeira, enfim, que você está vivendo, que ele está vendo a sua impotência, esse pai, como eu dei o exemplo aqui do Incrível Hulk, ele se transforma. Esse pai de amor, ele se transforma em Deus de poder. E então ele vai e resolve. Só que você só consegue crer que esse Deus resolve, mesmo você pecando todo dia, quando você tem essa relação com o pai de amor. Quando você tem relação com Deus de poder, você pensa num Deus o quê? Juízo, um Deus de condenação, um Deus que é fogo consumidor, como a Bíblia diz. Então você pensa assim, eu estou consumido, eu estou errando tanto, né? Ele vai operar o juízo dele agora, eu estou precisando, mas eu não estou correspondendo às exigências. Querido, nunca relacione com Deus assim. Nunca relacione com Deus assim. Lembre-se, Ele te amou tanto que veio constituir uma grande família nessa terra.
e Ele é o nosso Pai. Lembra de Jesus quando foi ensinar os discípulos a orar? Vocês lembram? Jesus falou assim, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Pai Nosso. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui no meio da nossa live, a gente já está no meio dela, vamos dar uma compartilhada aí? Pode ser? Então clica aí nesse aviãozinho aí, cada um fazendo a sua parte, eu vou fazer aqui também. Toda live a gente faz isso. Você que está chegando agora, toda segunda, quarta e sexta, no mesmo horário que de Portugal, 11h30, aí do Brasil, 7h30 da manhã, a gente se reúne aqui para bater um papo, tá, gente? Para compartilhar um pouco da palavra de Deus, que é tão bom, né? E aí a gente tira esse tempo também para dar umas compartilhadas aqui, para chamar o povo para vir para cá, tá? Então, assim, faz o que eu estou fazendo, marca o máximo que você puder, já marquei uma turma boa aqui e já enviei. Você pode fazer a mesma coisa aí para a gente alcançar mais pessoas. Amém. Deus é bom. Ele é sempre bom, apesar de nós. Ele é sempre bom. Bom, agora, entrando nessa segunda parte do que a gente está tratando, nós estamos falando sobre os 3 ofícios de Cristo nessa terra. Isso aqui é muito bom quando você entende. Isso é revelador, isso destrava. É uma chave na sua vida quando você entende. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele praticou as obras. E no meio das obras, ele exercitava 3 ministérios. O que é ministério? É serviço. Então ele fazia 3 serviços diferentes. Um serviço dele era de profeta, que é o dom de profetizar, de proferir palavras, de falar, de pregar, de evangelizar. Jesus fez muito isso. Um outro ofício dele aqui na terra foi o ofício sacerdotal. O que é o ofício sacerdotal? É o intercessor. O sacerdote é aquele que intercede. Então, como que funciona? O sacerdote é aquele que fala a Deus sobre nós. Vou mudar. Ele fala com Deus sobre nós. Esse é o sacerdote, tá? E o profeta? O profeta é aquele que fala com nós sobre Deus, é o contrário. Deu para entender? O profeta ele fala com a gente, com pessoas sobre Deus. O sacerdote fala com Deus sobre as pessoas, ele intercede pelas pessoas. Então Jesus ele era esse intercessor e ele era também esse profeta, que ele pregava o reino de Deus, ele falava com as pessoas, ele evangelizava as pessoas. Só que Jesus exerceu um terceiro ministério, que é o ministério chamado ministério real, é o ofício real. O que é o ofício real? É o ofício de rei. Jesus ele foi rei nessa terra, ele foi considerado o rei dos judeus, ele veio como rei e implantou um reino. Tanto é que a primeira palavra que sai da boca de Jesus quando ele começa a pregar, que é o ofício profético, ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado a vós o quê? O reino dos céus. Então ele veio como rei implantar um reino. Esse reino ele já está estabelecido nessa terra dentro de um outro reino. Então hoje existe um reino na terra, esse reino é um governo. E esse reino que existe na terra hoje é um reino que foi entregue a Satanás. Entregue ao diabo por Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles quebraram, o que eu acabei de falar agora há pouco, essa relação. Eles estragaram a relação. Então, no momento que eles estragaram essa relação, eles infelizmente entregaram esse mundo ao maligno. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, o mundo morre no maligno. E o mundo veio de mal a pior a cada dia mais, até que Jesus veio. Quando Jesus veio, ele veio trazer um novo mundo dentro do mundo. Está dando para entender, sim ou não? Então ele veio apresentar um novo mundo para este mundo. Isto é, um novo reino para esse reino. Por isso que ele começa dizendo exatamente essas palavras em Mateus 4,17. Arrependei-vos porque é chegado a vós o quê? O reino dos céus. Então ele veio para começar um novo reino. E é por isso que também lá em João capítulo 3, ele começa a conversar com Nicodemos, e com Nicodemos é que vai até ele para puxar uma conversa, e ele diz assim para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Depois ele fala, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Jesus estava dizendo o que para ele? Ele falou assim, olha, o primeiro nascimento seu é o nascimento que você nasceu debaixo de condenação. Mas nesse segundo nascimento, você está nascendo liberto,
sendo absolvido. É o nascimento para o reino de Deus. Então, quando nós... Bom dia, Clodô. Bom dia, Bruna. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Fátima. Essa turma que chegou agora. Bom dia, Edu. Então, vamos lá, gente. Então, o reino dos céus, ele está instituído aqui na terra desde quando Jesus veio. Por isso que a oração do Pai Nosso também tem essa parte que Jesus ensina. Ele fala assim, venha a nós o seu reino. Então, esse reino, venha a nós o seu reino, é o reino que já veio. Já veio. Então nós temos uma terra que é um mundo e dentro desse mundo existe um reino. Então qual é a missão, qual é a visão de Deus? É que nós saiamos do mundo perdido e venha para esse mundo de reino. O reino dos céus está instituído nessa terra e ele é acessível a todos nós. Como? Através de Jesus. Quando você crê em Jesus e o entrega e se confessa como seu Salvador e seu Senhor, você vem para dentro dessa família, que é uma família real, que eu falei agora há pouco. Então nós entramos numa família que é a família real. É a família que governa o mundo físico. É o governo da terra. É a família real. Porque somos bons? Não. Porque Deus é bom. E Ele deu a nós esse poder de governar qualquer situação adversa da vida pelo poder do reino de Deus. Esse reino já está instituído nessa terra. Ele foi instituído na época de Jesus. Então, quando você crê, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você nasce dentro desse reino. E esse reino, querido, preste atenção nisso aqui. Quando você entra nesse reino, você entrou num lugar de governo. E nesse reino de governo, você governa sobre qualquer situação adversa do mundo, que é do outro reino. E uma das situações que você governa lá é o pecado. Por isso que quando você se entrega a Jesus, você não mais tem as mesmas práticas. É muito normal isso. Claro que eu não estou aqui generalizando, mas quando você se entrega a Cristo, você agora participa de um reino que é governo. Então esse governo governa em todas as outras áreas, tudo aquilo que já está estabelecido no outro reino. Então a gente passa a ser governo sobre o próprio Satanás, seus demônios, sobre enfermidades, sobre o pecado, porque nós estamos agora numa posição de reis. E aí, voltando ao raciocínio de Jesus, quando ele veio estabelecer esse novo reino, ele já era o rei. E por isso que ele fala, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. E Jesus, quando ele andou por essa... Preste atenção nisso aqui. Isso destrava a sua vida. Jesus, quando andou por essa terra, ele se manifestou como rei. Você pode dizer assim, pastor, mas era Jesus. Sim. Só que o mesmo Espírito que habitava em Jesus, para que ele funcionasse como homem e como rei, é o mesmo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que dava a Jesus o poder sobre as situações do outro mundo, do outro reino, que a Bíblia chama de império, que é o império das trevas, é o mesmo Espírito que habita em você e que habita em mim. Então, se Jesus podia fazer, eu e você também podemos. Porque o que fazia Jesus fazer era o Espírito que habitava nele, que é o próprio Deus. Lembra que quando ele foi ser batizado no Rio Jordão, João Batista olhou para ele e falou que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a Bíblia diz que no mesmo instante desceu o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba sobre ele. Então o Espírito Santo que veio ali sobre Jesus é o mesmo Espírito que veio em nós hoje, que habita em nós hoje. Porque quando a gente crê, a Bíblia diz que a gente recebe o quê? O Espírito Santo. Para quê? Para ser como ele. Por isso que nós somos chamados, aquele que crê em Cristo, é chamado de quê? De cristão. O que é um cristão? É um Cristo. É um Cristo. E o Wagner lembrou muito bem que lá em João, na primeira carta de João, capítulo
de número 4, versículo de número 17, João vai dizer assim, assim como ele está se referindo a Jesus, nós somos deste mundo. É o texto que o Wagner colocou aí. Nós somos deste mundo. Mas como a gente tem dificuldade em crer nisso? Por quê? Aí você fala assim, pastor, aquele primeiro assunto seu lá, você mudou de assunto. Não mudei, não. O Espírito Santo vai construindo as coisas aqui. Quando eu falei sobre paternidade, sobre identidade lá atrás, sobre Deus de poder, Pai de amor, eu estou falando sobre tudo que a gente está falando aqui, porque se a gente não construir, primeiro, esse entendimento no nosso espírito, essa revelação no nosso espírito que nós somos filhos de um Pai de amor, jamais nós vamos conseguir crer que nós somos irmãos de Jesus. Jamais nós vamos conseguir crer que o mesmo Pai de amor que usou Jesus, usou os seus outros filhos. Por isso que muita gente tem essa dificuldade. Porque eles pensam assim, Jesus era Jesus e eu sou eu. Não, querido. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele deixou de ser unigênito para ser primogênito, como diz a Bíblia, dentre muitos irmãos. Então, o mesmo poder que o Pai deu ao seu filho Jesus é um poder que é distribuído para os outros filhos. Por isso que João vai dizer, assim como ele é, nós somos neste mundo. Por quê? Porque o propósito do céu era continuar fazendo na terra tudo que Jesus fez. E a forma que ele encontrou, que o céu encontrou, de continuar na terra fazendo tudo que Jesus fez, foi dando aos homens que crescem em Jesus o mesmo poder que foi dado ao próprio Jesus. Por isso que lá em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus, numa conversa com os discípulos, Jesus disse assim para eles, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço e as farão ainda maiores do que estas. Olha só isso, gente. Jesus dizendo que nós temos o poder de fazer obras até maiores do que as obras que ele fez. Por quê? Porque o Espírito que habitava nele é o mesmo Espírito que habita em nós. Por isso que depois que Jesus morre, e ele ressuscita e volta para o céu, começam os apóstolos então a operar a sua missão, a sua responsabilidade de ir atrás das vidas do mundo e trazer para o reino, que essa é a missão da igreja, é tirar de lá e trazer para cá. Pedro, na sua primeira pregação, ele ganha quase 3.000 almas, foi aquele alvoroço de vida se convertendo, todos recebendo o Espírito Santo, e o evangelho crescendo ali em Atos dos Apóstolos. E o texto diz para nós que Pedro um dia ele está indo para orar no templo, ele e João, e aí ele encontra um coxo, uma pessoa que estava ali paralítica, que não andava, não tinha poder para andar. Não tinha poder para andar. Ela era Eita. Essa pessoa era paralítica. Agora saiu. E a Bíblia diz o que para nós? A Bíblia diz que Pedro chegou para essa pessoa, para esse homem paralítico, e disse para ele, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, olha a fábrica, que alegria tê-lo aqui. Ele diz assim para ele, olha, espera aí, gente, eu estou cumprimentando todo mundo, então vamos cumprimentar, né? Olá, Josley, que alegria tê-la aqui. Giovana Faria Campos, que alegria tê-la aqui também. Aline Mendes, que alegria tê-la aqui. Gabriela, que alegria tê-la aqui também. Adriana, aleluia. Jesus, agora eu me perdi onde a gente estava falando. Tá, lembrei. Então, aí Pedro, quando está entrando no templo, Pedro diz assim, Florentino, que alegria tê-la aqui. Pedro diz assim, olha isso aqui, gente. Ele olha para o coxo e fala para ele assim, aquele paralítico. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, o que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer? O que eu tenho, a vara de pesca, a rede de pesca, o que ele tem na casa dele? Não, nada disso. Ele está falando do poder que foi dado a Jesus e que também tinha sido dado a ele. E foi dado a nós, a todo que crê. Então ele fala assim, o que eu tenho, eu te dou.
levanta e anda. E ele tomou aquele paralítico, deu uma força para ele ali, e ele voltou a andar. Então, o que Pedro estava fazendo ali, gente? Ele estava exercitando o ofício real, que é o ofício de governo, de autoridade, poder que a igreja tem, que nós temos, só que a gente não utiliza. O que a maioria faz? A maioria, a massa faz. Vê uma situação daquela, chama aquele homem e fala assim, eu posso orar por você? E o homem provavelmente vai dizer que pode. Ali na rua mesmo, ali na escada do templo, enfim. Aquela pessoa vai, agacha, porque o outro é paralítico, e abraça ele e faz o quê? Senhor, em nome de Jesus, cura ele, Senhor, cura, faz a obra e chora junto e tal. Queridos, esse não é o exercício do ofício real, esse é o exercício do ofício sacerdotal. Então a gente precisa separar um ofício do outro. Quando for para você usar o ofício sacerdotal, você vai usar. Mas quando você está diante de situações adversas que precisa da manifestação de poder, não é ofício sacerdotal. Não é interceder por essa pessoa, mas é o ofício real. É o ofício da autoridade, do domínio do governo, porque nós fazemos parte de um reino que tem governo sobre outro reino. Aquele paralítico estava no reino do mundo, perdido, do império das trevas, mas Pedro estava no reino de Deus e ele era rei. Quem está no reino é rei. Então o reino de Deus é governo. Então ele governou aquela situação e disse, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi do Senhor, o que eu tenho no meu reino aqui, como rei, eu te dou, levanta e anda. E aí que, infelizmente, a maioria da igreja falha, eu muitas vezes falho também, a gente não usa o ofício real como deveria usar, o ofício de governo. Eu desafiei vocês na segunda-feira e hoje é quarta. Se alguém realmente entrou nesse desafio, pode compartilhar aí, pode colocar aí. Eu desafiei na segunda-feira você procurar nos quatro evangelhos, um só momento. Olá, Luiz, Leléo, que alegria vê-los aqui. Olá, Maria também, que alegria vê-la aqui. Josley, Paulo, que alegria vê-los aqui. Então, olha só, eu desafiei vocês a procurar nos quatro evangelhos um só momento, que quando Jesus curou alguém, ele orou. Alguém encontrou? Quem me assistiu aí na segunda-feira? Aliás, o que eu estou falando aqui, eu comecei a falar na segunda, é importante você assistir a live passada, para você entender isso aqui, que isso é muito, isso destrava, isso é uma chave na sua vida. É uma virada de chave quando você entende isso. Olá, meu amor, linda, que bom tê-la aqui. Então vamos lá, gente. Alguém encontrou um momento que Jesus orou para curar alguém nos quatro evangelhos? Olá, Neuzinha, que alegria tê-la aqui. Olá, Bernadette também, que alegria tê-la aqui. Olha só, presta atenção, gente, vocês não vão encontrar. Porque Jesus, ele não ora nenhum momento para curar ninguém. Pastor, então Jesus não ora? Ora. Só que, o que Jesus fazia? Ele sabia muito bem separar o ofício, preste atenção nisso aqui, ele sabia muito bem separar o ofício sacerdotal do ofício real. O ofício sacerdotal é quando eu me direciono a Deus a favor das pessoas. O ofício profético e o ofício real, eu direciono a pessoa a favor da pessoa. Vou repetir. O ofício sacerdotal me direciona a Deus a favor das pessoas. O ofício real e profético, eu me direciono a pessoa a favor da pessoa. Então, o que Jesus fazia? Jesus, ele tinha momentos que ele estava com Deus em oração e ele se fortalecia na relação de pai e filho para, nos momentos difíceis do mundo, ele manifestasse o poder que nele havia, sem nenhuma dúvida. Oh, Jesus lindo. Tá dando para entender, gente? Então, eu oro para ter uma relação com o meu pai.
E quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho tempo com Ele, como Jesus tinha os seus tempos com Ele, no deserto, no monte, ele se fortalecia na relação. Quanto mais ele se fortalecia na relação, mais ele cria que ele era poder nas adversidades. Quanto mais ele fortalecia a relação, mais ele cria que ele era rei sobre as adversidades. Que ele era governo sobre as doenças. Que ele era governo sobre os demônios. Por quê? Porque ele tinha tempo na relação. Quanto mais relação com o Pai, mais poder com a terra. Quem está entendendo? Onde que muitos falham? No momento da adversidade, ao invés de manifestar o poder que já está em nós, quer buscar o poder de Deus para fazer. Isso Deus não faz. Ele até faz, mas a maioria das vezes não dá certo. Por quê? Porque a gente mistura os ofícios. O que Jesus fazia? Ele separava os ofícios. Então, assim, ele estava com o Pai no tempo de intimidade e melhoria na relação, para melhorar a relação, a intimidade, para que ele cresce, tá? Ele deu exemplo para nós, tá, gente? Para que ele cresce piamente que o Pai era com ele, que o poder do Pai estava nele. Então, isso era o momento sacerdotal, que ele estava com o Pai. Só que quando ele estava diante das adversidades, ele não usava o poder do Pai, pedindo a manifestação do Pai ou uma ação do Pai. Não. Ele usava o poder do Pai que já estava nele, na autoridade dele, e o milagre acontecia. E é isso que ele espera da igreja. Então, como que ele fazia no momento da ruim do reino das trevas? No momento difícil. Como que ele fazia na prática? Era assim. O cego chegava para ele e dizia assim, tem misericórdia de mim. Jesus perguntava, o que você quer? Eu quero ver. Jesus só falava assim para ele, veja. Tinha oração? Não. Tinha o quê? Uso de autoridade. O leproso queria ser limpo. E Jesus fala o que para o leproso? Ser limpo. A menina morta, ele falava o quê? Se levanta. O paralítico de Betesda, se levanta. Toma o teu leito. Então, como que Jesus operava os milagres? Ele não falava com Deus. Ele já tinha falado. Ele já teve o tempo de comunhão. Ele falava com o mal. E aí a igreja não entendeu esse poder que tem. Nós não entendemos. Porque nós não precisamos falar com Deus no momento do mal. A gente fala com o mal e tem que acontecer, porque nós já temos uma relação com o Pai de amor, que o poder desse Pai de amor de Deus já está dentro de nós para fazer. Por isso que lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, quando ele envia os discípulos, o que ele fala? Ele fala assim, e diante as ovelhas perdidas de Israel, né? E aí ele fala assim, curai os enfermos. Ele não fala orai pelos enfermos. Ele fala cure os enfermos. Limpe os leprosos. Expulse os demônios. Ressuscite os mortos. Um imperativo. Vai e faça. Resolva. Então ele relacionava com Deus para saber, não é para buscar, igual muita gente pensa. Deixa eu relacionar com Deus para buscar poder. Não, o poder já está dentro de você. Você relaciona com Deus em oração, não é para buscar poder. Pelo amor de Deus, você relaciona com Deus para que o seu coração creia que você já tem o poder. Tudo está dentro do seu coração para você crer agora. Então você tem um poder para, quando está diante das adversidades, você usar o ofício real, que é o ofício do governo, da autoridade rei. Então o que Jesus fazia com o mal? Ele só falava, aconteça, ser limpo, veja, levante. Todos os milagres que Jesus fazia, ele dava dele para o mal. Ele não precisava acionar Deus. Por quê?
porque Deus já estava dentro dele. Aí você fala assim, mas era Jesus. Não, não era só Jesus, não, é a gente também. Tanto é que eu dei o exemplo de Pedro que, né, falou exatamente assim para o coxo, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro, ele era tão poderoso que a sombra dele curava. A sombra dele curava. O mesmo, você fala assim, mas Pedro, sim, Pedro, aqui que negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. Isso é pra gente parar com esse negócio de meritocracia, eu não mereço. Pedro negou Jesus, o galo cantou. Então não é sobre nós, é o que está em nós, apesar de nós. Bom, vamos lá. Nos 4 evangelhos, você até encontra um momento que Jesus ora. Há um momento que Jesus ora. Sabe quando foi? Foi quando ele foi ressuscitar Lázaro. Impressionante. Nos 4 evangelhos você não encontra uma oração que Jesus faz quando ele vai operar o poder, operar os sinais. Não encontra uma. Encontra ele orando quando ele vai melhorar a relação dele com o Pai. Mas não encontra ele orando quando é hora de curar, de operar milagre, de ressuscitar, de expulsar demônio. Ele não ora. Mas nos 4 evangelhos, para dizer que ele não orou, a gente encontra uma oração dele numa adversidade, que foi uma adversidade grande, né? Pastor, então quando a adversidade é grande, a gente ora? Não, também não. A gente usa o poder que a gente já tem. Mas qual foi a adversidade? Foi Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, então a situação estava feia. Se a gente não crê para orar, quando a gente ora no caixão, imagine depois de enterrado 4 dias. E Jesus orou. Mas olha o que acontece nessa oração. Jesus, ele ora, uma oração muito rápida, e depois sabe o que ele fala? Quem lembra? Assim que ele encerra a oração. Você lembra? Ele fala assim, Pai, eu estou orando para que eles saibam. Tinha uma multidão ali, uma plateia para assistir a cena, né? Então ele ora só para evangelizar. Ele ora para mostrar àqueles que estavam ali que existia um Pai, um Deus poderoso. Aí depois que ele faz uma breve oração, ele fala assim, Pai, eu só estou orando para que eles saibam que o Senhor me enviou, tá? Sabe o que ele estava querendo dizer quando ele explicou essa oração? Ele estava dizendo assim, Pai, não é que me falta fé. Não é que eu não creio que eu posso fazer. Eu estou orando por um outro motivo. Eu estou orando para que eles saibam que existe uma relação entre eu, como homem, e um Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai. Então é por isso que eu estou orando, tá? Mas eu sei que eu resolvo essa peteca aqui. Eu sei que eu resolvo esse problema. E é como se ele dissesse assim, Pai, agora só um minutinho. Imagina que o pai está para lá e o Lázaro está para cá. Aí tá, Pai, eu estou orando só para que esse povo que está aqui saiba que existe uma relação, existe um outro nesse processo, tá bom? Só para que eles saibam. Agora, Pai, dá licença, o que está em mim... Gente, não tome isso como escândalo, mas é como se ele dissesse assim, Pai, o que está em mim não precisa do Senhor, porque o que está em mim já é o Senhor. O Senhor já está em mim, então eu não preciso de pedir ao Senhor, porque o Senhor já está aqui dentro de mim. Então, Pai, dá licença. Aí ele vira as costas para o Pai, olha para a situação e fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Tá dando para entender, gente? Quem está entendendo, dá um amém aí. Se não está entendendo, fala que não está entendendo. Por quê? Porque Jesus, ele sabia muito bem usar esses 2 ministérios, esses 2 ofícios. O ofício sacerdotal, o ofício da relação e o ofício do poder, o ofício do reino, do governo. E a igreja não separa isso. Então aquilo que Deus quer que você faça, você está pedindo para Deus fazer. Lembra do vale de ossos secos? O Espírito fala com Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? E o Ezequiel fala assim, o Senhor que sabe. E aí o que Deus fala para Ezequiel? Não sou eu quem sei, é você quem sabe. Profetiza, fale, declare, governe.
E aí o que acontece? Ezequiel fala com o vale de ossos secos e se forma um grande exército. Não satisfeito, Deus fala, agora profetiza vida. E ele profetizou vida. E olha que ali foi apenas um sinal da nova aliança, porque o Espírito ainda não habitava dentro do homem. Hoje habita. Hoje está melhor ainda. Então o que você tem está dentro de você para fazer. E muitas vezes você pensa que é Deus quem vai fazer. Não, Ele deu a missão à igreja de fazer. É uma responsabilidade nossa. Então, pastor, como eu pratico isso? A hora que você quiser, você tem situações adversas para praticar. Por isso que as nossas palavras proféticas a respeito de um prefeito, de um governador, de um presidente, de uma cidade, de um vereador, de um bairro, de uma rua, de uma economia, de a nossa casa, da nossa família, da igreja. Por isso que tem poder naquilo que a gente fala. Porque nós somos governo. Então o que você fala tem o poder de acontecer, inclusive curas, milagres. E é interessante que no mesmo pacote que a Bíblia fala assim, olha isso aqui para encerrar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E esses sinais vão seguir aos que crerem. Não é seguir pastor, seguir líderes, seguir apóstolos, não, seguir o que crê. Então você creu, esse sinal é para você. Aí, quais são os sinais? Aí ele começa com a chave que eu falei na segunda-feira, em meu nome. Por que acontece? Porque é no nome dele, não é no seu, é no nome do Deus de poder que faz. Então ele fala, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, comerão coisas mortíferas e não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Curados. Então isso tudo está dentro de um mesmo pacote. E dois aqui que são mais necessários hoje é expulsar demônio e curar enfermo. É a demanda maior do mundo. Expulsar demônio e curar enfermo. Agora, como é que um pastor, por exemplo, ou você que já fez isso, expulsa um demônio? Você tem convicção plena que o demônio vai sair? Claro que tem, a maioria tem. E a gente dá ordem e eles obedecem. E a gente não ora, a gente impõe a mão e a gente faz exatamente o ofício real acontecer ali. Demônio, eu estou te dando uma ordem, não é assim? Em nome de Jesus, sai! A gente não fica ali, pai, tira esse demônio dele e tal. A gente não fica assim. Por quê? Porque é assim mesmo. É autoridade. Eu dou ordem e esse mal tem que sair. Só que nesse mesmo pacote, dentro desse mesmo assunto, curar enfermo está lá também. Então, qual é a forma que nós curamos enfermos? Deveria ser a mesma forma. Mal, eu estou te ordenando que saia. Espírito do câncer, eu estou te ordenando agora, pega todo esse câncer e saia. Eu me lembro uma vez ali perto da rodoviária de Juiz de Fora que um irmão da nossa igreja, muito amigo meu, pescador, falou, pastor, vamos lá orar pela minha prima, ela está de cadeira de roda, o médico falou que nunca mais ela vai andar. E aí nós fomos para a casa dela, chegamos lá, tinha já até o material de construção preparado para fazer uma rampa, porque tinha uma escada, para fazer uma rampa para ela descer com a cadeira de roda, porque ela já se entregou e não ia andar mais. Então eu fui lá, quando eu cheguei na casa dela, eu vi aquela cena lá, dela na cadeira de roda, a família lá reunida, triste por isso, porque o médico declarou a sentença dela, que ela não ia andar mais. E o material de construção já comprado, cimento, areia, brita para fazer a rampa. E ela simplesmente já tinha se entregado. Eu comecei a conversar com ela. Na nossa conversa, ela falou para mim que tinha ido no centro de terreiro de Umbanda, num terreiro de Umbanda, e tinha feito alguns pactos, alguma coisa assim e tal. E eu identifiquei que tinha o que ali? Demônios. Falei, se ela foi lá, fez pacto, o negócio é espiritual. Aí ficamos um tempão batendo papo. Bom dia, pastor Leandro, que alegria tê-lo aqui. Ficamos lá batendo um papo um pouquinho, depois fomos com a cadeira de roda dela para um quarto, fechamos a porta do quarto, eu e esse primo dela, e eu comecei a orar. Só que quando eu comecei a orar, eu não fiz como a gente tem o hábito de fazer. Senhor, em nome de Jesus, tira ela dessa, não sei o que e tal. Isso não tem nada a ver com uma situação dessa. É governo ali.
Eu fui ali como governo, como autoridade. Deus contou comigo para fazer aquilo que eu posso fazer. Jó falou assim com Deus: eu sei que tudo pode. Paulo, na Nova Aliança, já fala: eu posso todas as coisas, porque já está dentro de nós para fazer. Então Jó falava: eu sei que o Senhor pode, mas Paulo falava: eu posso. E aí, naquele momento, eu fui, ministrei na vida dela e falei assim: Satanás, você que colocou, porque eu imaginei, eu já linkei com a questão que ela frequentou o terreiro de Umbanda e fez pactos. Eu falei: Satanás, você não tem o poder de travar a perna dessa mulher. Eu estou te ordenando, assim mesmo, eu estou te ordenando agora que você destrave essas pernas, que você tira tudo que é seu nessas pernas. Quando eu falei isso, ela já manifestou. E manifestou, e gritando, e gritando, e gritando. E resumindo a história, eu dei uma outra ordem para ele: você começa agora a arrancar tudo que você colocou nas pernas dela. Então ela baixava, gente, tinha que ver a cena. Ela baixava e ia até lá no pé. E vinha arranhando a perna dela todinha assim com a unha, e vinha subindo até na coxa, até na cintura, e puxando, como se fosse o próprio inimigo arrancando tudo que estava nas pernas dela. Resumindo, os demônios saíram daquela perna que colocou a enfermidade. E hoje ela está totalmente curada. Aliás, não só hoje, mas na época também ela foi totalmente curada. Então foi uma ordem que foi dada. Eu fui ali como governo, como autoridade. Eu poderia contar muitos outros milagres aqui, como uma cura que aconteceu em Moçambique de uma menina surda, totalmente surda, que passou a ouvir. Então, isso acontece por quê? Por causa do uso dessa autoridade. Nós somos autoridade. Nós temos essa autoridade, esse governo. Nós temos esse poder de exercitar o ofício real, que é o governo, que é a autoridade sobre qualquer tipo de enfermidade. Olá, Dani, que alegria tê-la aqui. Chegou bem na hora do amém, mas que bom tê-la aqui. Depois você assiste a live toda. Tá tudo bem por aí, Júlio, as filhas? Tá tudo bem, as primas aí? Espero que esteja tudo bem. Deus é bom, né? Sempre bom. Então nós, querido, como igreja, nós somos governo, nós somos autoridade. Por isso que Jesus vai dizer a Pedro, olha só isso aqui, gente, pra gente encerrar. Jesus vai dizer a Pedro assim: olha, eu vou dar para vocês a chave do reino dos céus. O que vocês ligar nessa terra, vai ligar. O que vocês desligar, vai desligar. Isto é, vocês têm todo o governo, toda a autoridade. E ele diz mais, fala assim: e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E você, Pedro, eu vou instituir sobre esta pedra a minha igreja. Quando ele está falando dessa pedra, está falando sobre Pedro, não. A pedra era ele mesmo, que é a grande rocha. Mas ele estava dizendo o seguinte: você vai ser parte dessa grande rocha. Então eu sempre digo isso. Toda pedra saiu de uma pedreira. Toda pedra saiu de uma pedreira. Toda brita que você vê no material de construção, aquela pequena brita assim, saiu de uma pedreira. Se você pegar a brita, preste atenção nisso aqui. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Se você pegar a brita, uma pequena brita, e descobrir de que pedreira veio aquele caminhão de brita, e se você levar no laboratório essa brita, e depois fizer uma análise lá na rocha, lá na grande pedreira, você vai descobrir que todas as substâncias da grande rocha estão nessa pedrinha. Todas. Todas. Então o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você é essa brita. Eu sou a grande rocha. Só que as substâncias que estão em mim, que é o próprio Espírito Santo, e o Espírito Santo coloca, também está em você, Pedro. Por isso que as portas do inferno não têm o poder de prevalecer. Pedro creu nessa verdade. E é essa verdade que a gente precisa crer. Nós somos essa pedra pequena. E tudo que está na grande rocha está em nós. Todo poder. Por isso que assim como ele é, nós somos. Então, querido, dever de casa, para a gente encerrar essa live aqui. Quando você estiver em qualquer situação precisando de cura, veja isso como uma oportunidade. Mas exercite da forma correta. Não ore para a pessoa ser curada. Eu vou repetir. Não ore para a pessoa ser curada. Cure a pessoa. Porque o que está dentro de você, você pode dar.
Você recebeu de graça para dar de graça. Então o que está dentro de você já é o poder para curar. Então faça da forma correta, porque é assim que o inimigo se rende e a enfermidade sai. Por exemplo, isso é o uso de autoridade, querido. A igreja perdeu o uso da autoridade. Ela tem o poder, mas não sabe usar a autoridade. É o exemplo de um policial na rua, que quando está numa adversidade, ele pega o telefone e começa a ligar para o quartel, para o posto policial, convidando mais policiais para vir. Ele está declarando o quê? Fraqueza. E aquele que está vendo e ouvindo se torna mais forte. Eu não sei se você já brigou quando criança, eu já briguei. É raro quem não brigou, né? Bom, para minha vergonha eu já briguei. Então assim, quando eu via que o meu adversário que ia brigar comigo vinha forte para cima de mim, sem nenhum medo, eu ficava com medo e fugia. Mas quando eu percebia que quando eu ia enfrentá-lo, ele cedia, eu ia mais forte e ele fugia. Então, o uso da sua autoridade mostra para o adversário quem ele é. Então, quando você está no momento de, por incrível que pareça, quando você está no momento de oração por alguém e você está mais pedindo a Deus para fazer do que você querendo resolver aquela situação, você simplesmente está declarando fraqueza. Eu volto a dizer, Jesus operava todos os seus milagres sem precisar orar. Ele dava do que ele já tinha. Ele orava, mas orar em outro tempo. Então nós temos que ter tempo de oração para fortalecer a nossa relação com um Deus que já nos deu o poder para fazer. Por isso que é importante orar. Mas quando você está nessa situação adversa, de alguma situação que precisa da manifestação do poder, você precisa crer que você já tem esse poder para manifestar. E que não necessariamente você tem que pedir o poder de Deus para manifestar. O poder de Deus para manifestar já está dentro de você. Então eu oro para melhorar a minha relação, para entender essa verdade, para crer nessa verdade. E quando eu estou diante da situação, eu dou do que eu já tenho para essa pessoa. E o milagre acontece. É assim que Jesus fez e é assim que Ele espera que eu e você façam. Amém, gente? Bom, você que não assistiu a live toda, eu sugiro que você assista toda essa ministração, compartilhe para que outros sejam alcançados também. Lembrando que são 2 ministrações, parte 1 e parte 2. A outra ministração está aqui disponível no Instagram. Eu te aconselho a assistir, gente. Assista a primeira e essa segunda agora, que isso vai virar uma chave na sua vida. E Deus vai usar você para operar muitos milagres. Tem muita gente precisando de você, precisando de mim, como igreja, com autoridade e poder, para ministrar cura. Eu falei sobre ministração de cura nessas 2 ministrações aqui. Amém? É a ministração pura de cura. Então, querido, não deixe de assistir essas 2 ministrações de segunda e de hoje e compartilhe o máximo que você puder. No mais que você tenha aí uma tarde poderosa. Você que chegou agora, assista tudo, assista a outra também, que são 2 ministrações sobre operar cura, que é tão necessário nos dias atuais. Como o mundo está precisando desse governo, precisando da nossa autoridade, precisando da manifestação do reino de Deus. Então é isso. Que você tenha uma tarde poderosa e até sexta, no mesmo horário, 7h30 da manhã aí no Brasil e às 11h30 aqui em Portugal e 12h30 lá em Moçambique. Aleluia. Maria Aparecida, depois você me chama no direct e a gente fala mais, tá? Deus é bom, vai ser uma honra orar por você. Tchau, tchau, até sexta.